Seguir os passos de Jesus é como caminhar na luz, em meio à escuridão do mundo, sem medo de perder o rumo. Seguir os passos de Jesus é como caminhar na luz, em meio à escuridão do mundo, sem medo de perder o rumo. Pois Jesus é a luz, a palavra que vida produz. Sou criança, sou sim, mas já brilha esta luz em mim. Também aprendi que lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para os meus caminhos. Bom dia! Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Crianças, vocês já chamaram a família? Responsáveis, vocês já chamaram seus filhos, as crianças para assistir? Crianças, vocês já estão preparadas aí com o material de vocês? Prestaram atenção no tema da aula de hoje? Não? Então, vamos voltar o vídeo para você prestar atenção no tema. Vamos prestar atenção, vamos conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus? Então, vem para cá comigo. Senhor meu Deus, esteja presente na nossa aula de hoje, que possamos prestar atenção na tua palavra, Senhor, o que tu queres falar conosco para que nós possamos aprender verdadeiramente e principalmente praticar, guardar no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos por tudo. Amém. Crianças, vocês já tentaram caminhar no escuro? É difícil caminhar no escuro, né? Nós podemos tropeçar, nós podemos não chegar ao lugar que desejamos chegar. É muito difícil. Podemos ficar com medo. Nós chegamos à conclusão de que precisamos da luz para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós venhamos a chegar ao nosso destino de forma plena. Sabe, crianças, assim como nós precisamos da luz para nos ajudar a não tropeçar, Deus também quer que nós dependamos e precisamos totalmente dele para que ele possa guiar a nossa vida. Vamos ver lá na Bíblia, a palavra de Deus vai estar dizendo sobre isso. Vamos abrir lá em João 1:7. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro? 1 João, primeira carta do apóstolo João. O que está falando de uma forma geral este livro? João escreveu para os cristãos que moravam, as igrejas que moravam próximas, se localizavam próximas umas às outras. Ele escreveu essa carta para falar dos fundamentos da fé em Jesus Cristo. Essa carta foi de grande ajuda para os perceberem o que é realmente seguir a Jesus Cristo. Então vamos lá, 1 João está lá no Novo Testamento, os livros depois de Jesus. O livro está classificado como cartas gerais, portanto, para várias igrejas. Então, diz assim, 1 João 1:7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. João está dizendo aqui pra gente, se andarmos na luz, como ele quem? Deus está na luz, crianças, porque a palavra de Deus diz
que Ele é santo. Ele não é escuridão. Deus está na luz. Ele nunca pecou. E se nós andarmos na luz junto com o Senhor, nós vamos ter comunhão, amizade, vamos ter união uns com os outros, assim como Jesus tinha aqui na terra. Ele obedeceu ao seu Pai o tempo todo e ele mostrou amor o tempo todo, uns para com os outros. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, vai nos purificar de todo pecado. Somente Jesus pode limpar o nosso pecado, crianças, porque Ele é o perfeito Filho de Deus que nunca pecou. Olha, e está dizendo que nós devemos andar na luz como o Senhor Deus está na luz. Como vamos andar na luz? Andar na luz, fazer a vontade de Deus, crianças, é obedecer ao Senhor em amor, em obediência, sabendo que somente Ele pode todas as coisas, sabendo que Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos ama muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, você que está aí, que já recebeu Jesus no seu coração, você deve andar na luz, você deve seguir os passos de Jesus, obedecendo ao Senhor o tempo todo. Fazendo assim, você vai estar amando mais, você vai estar sendo mais amigo, você vai estar em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus vai estar purificando o seu pecado, porque você vai estar andando na luz. Você vai estar longe da escuridão, daquilo que afasta você de Deus. E você que está aí, que ainda não recebeu Jesus no seu coração, você deve fazer isso hoje mesmo. Basta você crer nesse Jesus como um perfeito Filho de Deus que pode sim limpar o seu pecado, reconhecer que todos nós pecamos e que precisamos do Senhor para ser limpos e receber, falar para Ele que você quer receber no seu coração. Vamos agora falar o versículo. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Quando o Senhor Jesus vivia na terra, ele tinha um corpo humano. Ele viveu nesse corpo e fez muitas obras grandiosas. Agora que Jesus vive no céu, ele faz grandes obras através de um corpo diferente, chamado corpo de Cristo. E o que é um corpo de Cristo? Ele pode ser um grupo de pessoas. Crianças, quando falamos sobre o corpo de Cristo, não estamos nos referindo ao corpo humano de Jesus. Queremos falar sobre um grupo de pessoas que representa Jesus Cristo. Essas pessoas são cristãs. São homens, mulheres, meninos e meninas que confiaram em Jesus como seu Salvador. Na Bíblia, o corpo de Cristo é comparado a um corpo humano, para que possamos compreender melhor. Em um corpo humano, a cabeça pensa e diz para as outras partes do corpo o que elas devem fazer. No corpo de Cristo, Jesus é como se fosse o cabeça, ou o líder. Ele guia, ele diz para as pessoas o que fazer, que fazem parte do seu corpo. Essas pessoas têm atividades diferentes, mas todas pertencem a um só grupo. Se você é cristão, você está no corpo de Cristo. Você já pensou nisso? Você pertence a Jesus, o seu cabeça, e todos os outros cristãos fazem parte do corpo com você. Agora que você sabe o que é o corpo de Cristo, você precisa saber se faz parte dele. Quando você confia em Jesus como seu Salvador, você se torna parte do corpo de Cristo.
Cada pessoa no corpo de Cristo precisa fazer parte de uma igreja local. Alguns cristãos se reúnem em prédios chamados igrejas. Outros se encontram em casas ou em prédios diversos. Mas o local de reunião não é tão importante quanto o que vocês fazem quando estão juntos. Adorar a Deus é a principal razão para se reunir com outros no corpo de Cristo. O corpo de Cristo também se reúne para aprender mais sobre Deus, a sua palavra, para encorajar uns aos outros e ajudar uns aos outros a se tornarem cada vez mais parecidos com Jesus. O plano de Deus é que você seja uma parte ativa da igreja local. Não é bom saber que há cristãos, não só onde você mora, mas no mundo inteiro? Que privilégio maravilhoso é fazer parte do corpo de Cristo! Em uma família, as pessoas se unem em um relacionamento especial. As pessoas na família podem ser barulhentas, caladas, cuidadosas, desordeiras, amorosas, egoístas. Elas podem ser diferentes de muitas maneiras e, mesmo assim, são parte de uma só família. O corpo de Cristo também é desse jeito. Todos pertencem ao Senhor Jesus Cristo, mas todavia são diferentes. Um aspecto importante porque somos diferentes está em nossa adoração. Alguns cristãos adoram juntos em voz alta, de maneira alegre, enquanto outros são mais moderados. Alguns gostam de se movimentar, enquanto outros preferem ficar parados. Alguns adoram durante várias horas e outros têm um tempo menor de adoração. Com quantas diferenças há um meio certo de adorar? A resposta é sim. A adoração que agrada a Deus vem da pessoa cujo coração está em sintonia com Ele. Então, há um jeito certo de adorar. A Bíblia diz que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, lembra? Quando um cristão obediente honra e louva a Deus por meio do Senhor Jesus, ele está adorando da maneira certa. A maneira como uma outra adora pode parecer errada para a gente, mas Deus conhece. Quando você confiou em Jesus como seu Salvador, Deus lhe deu algumas habilidades chamadas dons espirituais. Deus quer que você use esses dons para servir a Ele e a outros no corpo de Cristo. Se você tem o dom de servir, talvez goste de ajudar a outros. Cada um dos dons é importante, e se todos no corpo de Cristo tivessem o dom de liderar, Deus é muito sábio em dar dons diferentes a pessoas diferentes. Ele quer que todos nós usemos os nossos dons. Se você não sabe quais são os seus dons espirituais, peça a Deus que lhe mostre. Você sabe quais são os seus dons espirituais? A melhor maneira de descobrir é servindo a Deus. Se você tem o dom de servir, talvez possa ajudar a arrumar as cadeiras para uma reunião ou fazer a limpeza quando a reunião acaba. Se você tem o dom de ensinar, pode ensinar na classe da escola dominical. Qualquer que seja a maneira de seus dons, não deixe de usá-los com amor. Ao usar os seus dons para ajudar a outros, você estará servindo a Deus e sendo útil ao corpo de Cristo. A Bíblia diz que, como cristãos, temos comunhão com Deus e uns com os outros. Comunhão é muito parecido com amizade. Significa se importar com alguém e falar com essa pessoa. Significa passar tempo junto. Como a amizade, a comunhão surge quando existe algo em comum. O que os cristãos têm em comum? O Senhor Jesus Cristo. Porque conhecemos Jesus, todos podemos ter um amor especial por Deus e uns pelos outros. Fazer amigos pode ser difícil, porque as pessoas talvez nem sempre aceitam você. O amor dele, o amor de Deus em você e em outros cristãos, permite que você tenha comunhão com Deus e uns com os outros. Quando você adorar a Deus hoje, pense na sua comunhão com Ele. O Deus que fez você quer ter uma amizade especial com você. Lembre disso, crianças. Por isso precisamos passar tempo com Ele.
Ele ama você mais do que qualquer outra pessoa poderia te amar. Ele multiplicou o seu amor, lhe dando comunhão com outros cristãos. Como cristão, Deus lhe deu muitos presentes. Ele lhe deu tantas bênçãos que é até fácil esquecer de alguma. Um presente é algumas vezes esquecido: a comunhão. Podemos não compreender como esse presente é maravilhoso. Quando temos comunhão com os outros cristãos, eles nos fortalecem e nos tornam melhores. Crianças, a boa comunhão com outros cristãos começa na comunhão com Deus. Procure ter uma verdadeira amizade. Nas atividades dessa semana, continuamos com o Devocional das Maravilhas número 8. Lembrem-se, uma página por dia, do 7 ao 12. Temos aí uma figurinha premiada, que vale uma premiação especial. Encontre o versículo, presta atenção nas dicas. O primeiro que colocar lá no nosso grupo estará ganhando essa premiação especial. Essa figurinha, crianças, ela tem um valor que pode substituir alguma outra que você ainda não tenha conseguido fazer. Então vai lá, corre e faz. Ela pode substituir algumas figurinhas que você ainda não tem. Mais uma figurinha premiada. Vocês têm até novembro para estudar esse versículo aí, esse panfleto evangelístico que vocês receberam, o kit de vocês. Vocês vão estudar e enviar um vídeo para a gente, como se vocês estivessem ensinando, evangelizando alguém com este panfleto. Então, crianças, dediquem-se. Esta figurinha está premiada e tem uma premiação especial. Vocês têm até o dia 1º de novembro. Dá tempo, vai lá, se dedique. Senhor meu Deus, muito obrigada por essa aula. Senhor, abençoe para que nós possamos passar tempo contigo, relacionamento de amizade, de comunhão contigo, para também ter com os outros. Que possamos andar na luz, Senhor, porque Tu és a luz. Amém.